Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um livro muito recomendado no mercado artístico, né, que é o How to Render. É um livro que trata sobre a questão de projeção de sombras, volumes. Não somente isso, ele engloba vários assuntos como textura, reflexão. É um livro muito recomendado aí para as pessoas que estão iniciando na área e também o pessoal aí que gosta, são entusiastas e gostam desse tipo de assunto. Então vou começar abrindo aqui. Vou passar rapidamente, tá? Para não deixar o vídeo muito longo. E nas primeiras páginas, o Scott ele vai tratar sobre as luzes, né? As diferentes tipos de fontes de luz, luz direta, luz dura, luz difusa. Aí ele vai falar um pouquinho sobre as oclusões, luz refletida, perspectiva atmosférica. Ele trata esse comecinho aqui de uma maneira bem resumida, né? Mas lá para frente do livro ele vai entrar mais a fundo nessas questões ali e mostrar como essas coisas funcionam de fato aí na vida real. E como você faz para simular isso, né? Bom, depois ele vai entrar especificamente na projeção de sombras, em diferentes tipos de fontes de luz. Na verdade são duas, né? Essa fonte de luz solar e a fonte de luz local, que pode ser um abajur, enfim. Ele vai mostrar como você faz toda essa projeção. Depois ele vai entrar em volumes, né? Principalmente aí em geometrias mais simplificadas, como cilindros, esferas, cones, e somente depois que ele começa a volumes mais complexos. Mas ele vai passo a passo, tá? Eu estou mostrando rapidamente aqui para não perder muito tempo. Depois ele entra também em assuntos mais complexos, como luz refletida, refração, também tem a questão de textura. Então, como você pode notar, um livro bem completo mesmo. Então aqui a gente tem os materiais, né? Então caso você venha adquirir o livro, é bem interessante você adquirir algum desses materiais para poder também aí acompanhar e fazer os exercícios. E como eu falei, nas primeiras páginas aqui ele vai tratar um pouquinho sobre os tipos de luz e as projeções de sombra. Então vou passar rapidamente aqui para você dar uma olhada, né? Então luz direta, luz suave, oclusão, múltiplas fontes de luz, luz refletida, perspectiva atmosférica. E depois aqui ele entra na parte de projeção de sombra, né? Então ele começa explicando o que é uma luz local, como seria, por exemplo, um abajur, uma vela, como a luz, como você projeta a luz mediante uma fonte de luz local. Depois ele explica também sobre luz solar, né? Que a luz solar é diferente de uma luz local. A luz solar são paralelas, né? Porque como o Sol está muito distante, os raios de luz são paralelos. Então tem todo um esquema de projetar essa sombra quando esse objeto está exposto a uma luz solar. Aí ele mostra diferentes situações de objetos, né? E é legal que ele usa esses sticks, né? Esses postes aqui, uma maneira simplificada de você entender mais fácil como funciona. E é legal nesse livro também que tem uns ícones aqui, não sei se vocês conseguem notar aqui. Esses ícones aqui, você baixa um aplicativo no celular, aí você coloca a câmera do celular nessa página e ele puxa um vídeo do Scott ali mostrando o procedimento do exercício, o passo a passo, né? Que ajuda bastante aí na compreensão. Aí ele vai mostrando diversas situações. Acho que todas as situações ele mostra ali disponíveis que tem para projetar a sombra. Então vou passar aqui. Aí a renderização, né, das formas, como que funciona. Aí ele vai falar também sobre a projeção de sombra na questão de valores, né? Então, por exemplo, a sombra é sempre o meio do caminho até o preto absoluto. Então, se um elemento, um objeto é de valor zero, se uma sombra incidir sobre ele,
esse valor tem que ser o meio do caminho, que seria 5, né? Então, ele explica toda essa questão também. Aí a luz refletida. Alguns exercícios aqui. Isso aqui é interessante também, esse exercício, que é a angulação da luz, né? Dependendo da angulação da luz, em cima do ângulo que está ali, o plano do objeto também, ele vai interferir nos valores. E mais alguns exercícios aqui. Aí ele vai entrar nesses objetos geométricos mais simplificados, como que a luz funciona. Aí depois vai entrar em cones, esferas. Aqui uma background, né, fundo, quando você tem um objeto e você quer destacar, como faz para destacar, para ter o contraste, né, do seu desenho com o fundo. Então ele fala um pouquinho como tem que ser feito isso. A questão de materiais, explicando sobre materiais de desenho mesmo ali, né? Então ele fala sobre canetas, sobre canetas marcadoras, enfim, ele vai também sobre a parte digital, né? A mídia digital também ele mostra como que ele faz. Aí ele entra depois disso, depois de passar pela projeção de luz, em geometria simples, aí ele vai entrar em geometrias mais complexas, né? Mostrando ali como que a luz funciona nesse tipo de objeto. E aqui já entra a questão de naves, aviões. Esse exercício aqui é bem interessante porque ele pertence ao livro que antecede esse, né, do Scott, que é o How to Draw. E, inclusive, para você ter um desempenho 100% nesse livro, caso você não tenha esse conhecimento de perspectiva, os fundamentos, é interessante primeiro você estudar o livro anterior a esse, para você conseguir ter ali um desempenho legal nesse aqui. As linhas de corte, textura, aí exercícios para praticar. Aqui ele já entra, de fato, tem vários exercícios, né? Como que o passo a passo ali dele renderizando todo um objeto, né? Então ele vai nesse aqui que é um carro, aí ele vai um outro carro aqui passo a passo. Então tem um videozinho aqui, o ícone, né? Para você também acompanhar isso lá no computador, ou no computador ou no celular. No site dele você também consegue ver esses vídeos. Olha lá, um passo a passo, né? Tá aqui também tem um videozinho desse objeto aqui, uma de ficção científica, assim, um robô, né? Então tem o passo a passo, aí uns personagens mais simplificados, materiais, enfim, aí ele vai passando esses exercícios. Aí fala um pouquinho de environment, né? De ambientes. Ele fala bastante sobre referências fotográficas, que é muito importante. Inclusive ele mostra uma tela do computador dele com todas as referências salvas, né? Uma biblioteca enorme que ele tem de referência, que ao longo da carreira dele ele foi armazenando isso. E aqui ele já entra em um assunto um pouco mais complexo, que são superfícies reflexivas, né? Então ele vai mostrar ali, vai falar, né? Como que isso funciona na vida real ali. Então tem todo um estudo que ele faz em cima dessa questão. Enfim, eu acho que é isso aí. Aí ele vai dar alguns exercícios. Ele vai falar um pouquinho sobre a renderização em materiais específicos, materiais metálicos, materiais brilhantes, translúcidos, vidros, enfim, ele vai mostrando. Vou passar aqui mais rápido, né? Madeira, alumínio,
Enfim, acho que é isso aí, pessoal. Acho que deu para mostrar de uma forma bem resumida o livro. E até vou mostrar aqui alguns exercícios que eu fiz, né, estudando o livro, né? Isso aqui são exercícios do livro que eu fui ali fazendo. Eu que não sabia desenhar absolutamente nada, inclusive aprendi a desenhar tanto com How to Draw, quanto comecei, né, a iniciar o desenho com esses materiais aí. Então são exercícios do livro, né? Você projetando a sombra em objetos. Tem bastante exercício do livro ali que... Enfim, acho que é isso. Tem mais um aqui também. Esse aqui. Bom, pessoal, acho que deu para ter uma ideia. Tá joia? Obrigado, gente, pelo tempo aí. Um abraço.